Reviravolta na categoria dos leves. Islam Makhachev vai sim lutar mais uma vez esse ano. Parece que no fim das contas o russo não vai precisar de cirurgia na mão e tá cogitando uma volta em dezembro. Hoje vamos falar sobre isso e como essa situação pode ter definido o rumo de Charles do Bronx. Logo depois da vinheta. Bom, vamos recapitular mais uma vez. Islam Makhachev sofreu uma lesão na mão durante a sua luta contra Dustin Poirier. Foi por isso, inclusive, que ele não vai lutar no UFC 308, que vai acontecer em Abu Dhabi. Foi uma ruptura parcial do ligamento da mão, que poderia se recuperar sozinho se ele fizesse o repouso necessário, ou que poderia se agravar e com isso ele precisaria de cirurgia. E caso ele precisasse de cirurgia, ele não lutaria mais esse ano, só voltaria em 2025. E quais consequências isso traz para o desafiante número 1 ao cinturão, o Arman Tsarukyan? Bom, o primeiro colocado do ranking teria duas opções. Se o Islam não precisar de cirurgia e puder lutar mais uma vez esse ano, é bem óbvio, então eles vão se enfrentar lá pro final do ano. Caso contrário, se o Islam precisar de cirurgia, o Arman Tsarukyan vai ter que enfrentar outra pessoa pelo cinturão interino da categoria. Muitos apontavam o Charles do Bronx como principal candidato a disputar esse cinturão interino contra o Arman Tsarukyan, pelo fato de ser uma luta mais rentável e também que a primeira luta entre os dois no UFC 300 foi bem acirrada. E também pela falta de opções. Na época que apontaram essa revanche, a maioria, praticamente todo mundo do top 5 estava vindo de derrota, inclusive o Charles. Só que pelo menos o Charles foi por decisão dividida, contra o próprio Arman. E também era a luta mais rentável. Mas agora, com a chegada do Dan Hooker ao top 5, eu falei no vídeo passado que o neozelandês seria a preferência do Arman caso houvesse a necessidade de disputar um cinturão interino, já que o Dan Hooker agora, juntamente com o armeno, são os dois únicos lutadores do top 5 que vêm de uma sequência de vitórias, sem falar que seria uma luta nova para o Arman Tsarukyan. Pois bem, pessoal, temos muitas novidades. O Arman Tsarukyan concedeu uma entrevista ao canal russo, o Shataika, e trouxe atualizações sobre sua próxima luta. Pelo visto, Islam Makhachev não vai precisar de cirurgia, ou seja, ele vai lutar mais uma vez esse ano. E segundo o Tsarukyan, o UFC está negociando uma revanche entre os dois para o UFC 310, o último pay-per-view de 2024, que está marcado para o dia 7 de dezembro. Olha só o que é que o Arman falou. A luta contra o Islam Makhachev estava prevista para acontecer em outubro, mas foi remarcada. Agora temos conversas para que ela aconteça em dezembro. Tudo vai depender de quando ele puder retornar. Se não der certo, eles também podem me colocar contra o Dan Hooker para um cinturão interino. Mas até agora estou focado no Islam. Nessa entrevista, o Arman também falou que, como ele não vai mais precisar lutar em outubro, não tem mais necessidade dele gravar aquele vídeo anti-bullying por ter agredido um fã no UFC 300. Vocês devem lembrar dessa história. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, eu queria dizer que eu avisei. Eu avisei que entre Charles e Dan Hooker, o Dan Hooker seria a preferência do Arman Tsarukyan para uma disputa pelo cinturão interino. E que, obviamente, o Dan Hooker vai preferir disputar um cinturão interino do que enfrentar o Charles do Bronx. Em entrevista ao The Mac Life, o Dan Hooker foi bem claro. Ele falou que a missão dele é disputar o cinturão dos leves, ou então fazer a luta que o leve mais rápido a esse cinturão. Mas, Carlos, se o Islam vai lutar contra o Arman Tsarukyan, então não significa que o Charles seria a luta mais rápida para o Dan Hooker disputar o cinturão dos leves? Sim, mas também não. Na verdade, faria bastante sentido. Se fecharem Islam contra Tsarukyan pro UFC 310, deveriam também fechar Charles contra Dan Hooker. Mas eu também vejo outro cenário, outra boa oportunidade para o Dan Hooker. Agora que o neozelandês foi diretamente desafiado pelo Tsarukyan, ele agora tem certeza que seu nome tá na mesa. Ao mesmo tempo, o Islam Makhachev lutar em dezembro continua sendo uma incógnita. Ainda existem muitas dúvidas. E mesmo que a luta seja marcada entre Islam e Tsarukyan, existe sim um grande risco da lesão do Makhachev se agravar e ele ter que ser retirado do confronto de última hora. Ou seja, talvez o UFC precise de um substituto para essa luta. Deixe algum lutador de reserva para entrar no lugar do Islam. E aí, isso nos leva ao seguinte questionamento. Será que o Dan Hooker pode acabar sendo chamado como reserva para a luta principal? E se for o caso, ele prefere essa oportunidade do que enfrentar o Charles do Bronx? Eu acho uma forte possibilidade o Dan Hooker preferir servir de reserva para essa luta
do que enfrentar o Charles. Porque servindo de reserva, não só ele poderia ter a chance de disputar direto um cinturão interino contra o Arman Tsarukyan, como também disputar o cinturão linear. Pode ser que também o Arman Tsarukyan se lesione e aí o Dan Hooker assume seu lugar e enfrenta o Islam Makhachev de novo. Porque pra quem não lembra, Islam Makhachev já venceu o Dan Hooker e a luta sequer foi competitiva, acabou no primeiro round. E aí, nesse cenário onde o Dan Hooker prefere ser o reserva, eu vejo o Charles do Bronx recorrendo ao plano B, que seria o Michael Chandler, uma luta que ele já vem cantando no seu Instagram há bastante tempo. Ah, vale notar uma coisa, se já estão fechando a luta principal do UFC 310, significa que não tem mais nenhum evento no calendário pro Conor McGregor lutar em 2024. Se confirmarem Islam contra Tsarukyan para o UFC 310, significa que Conor McGregor de fato só vai voltar no ano que vem. Se voltar. Se for o caso, Michael Chandler pode falar basta, não vou esperar mais, e decide enfrentar o Charles. Ainda assim, esse plano do Dan Hooker de servir de reserva pode acabar sendo uma grande furada, porque pode ser que o Islam não precise ser substituído, nem o Tsarukyan, e ele acabe ficando de mãos vazias. E pode ser que, com uma boa vitória contra o Chandler, o Charles passe a vez do Dan Hooker e seja o próximo desafiante ao cinturão. Sendo assim, eu acredito que o cenário ideal seria o seguinte: marcar Islam Makhachev contra Arman Tsarukyan como evento principal do UFC 310 e nesse mesmo card, na mesma noite, marcam a luta entre Charles do Bronx e Dan Hooker. Porque aí, se precisarem de substituto na luta principal, o Dan Hooker tá ali, pode deixar a luta do Charles e disputar o cinturão. Charles então já receberia um aviso prévio que poderia acontecer isso, ou então já preparariam um substituto pra ele. E se não precisar de lesão, se Islam e Tsarukyan realmente se enfrentarem e não tiver nenhum problema, aí beleza, luta Charles e Dan Hooker e ninguém fica de mãos vazias. Nesse pay-per-view, no UFC 310, eu ainda acho que podem adicionar Shavkat Rakhmonov contra Belal Muhammad, pelo cinturão dos meio-médios. Uma luta que já vem sido cogitada para essa mesma data. E olha só, já deixaria o cenário pré-montado. Imagina se o Islam Makhachev vence o Arman Tsarukyan e o Shavkat Rakhmonov vence o Belal Muhammad nessa mesma noite. Como o Belal Muhammad já não vai ser mais o campeão dos meio-médios, já abre o caminho para Islam Makhachev subir de categoria e enfrentar Shavkat Rakhmonov em 2025. Mas é isso, pessoal, essa é só a minha opinião, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.